Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aí conversar um pouquinho sobre o que foi esses nossos encontros sobre termologia e aí revisar um pouquinho de cada um dos nossos temas. Vem comigo então no primeiro tema aqui, ó, chamado termometria, né? Medida da temperatura. Vamos lembrar que temperatura e calor são coisas diferentes. Temperatura é somente o nível de agitação atômica. Temperatura é o nível de agitação atômica dos átomos de um corpo. Se um corpo tem temperatura, então os átomos desse corpo possuem uma agitação atômica. Se a agitação atômica dos átomos desse corpo se elevam, então a temperatura desse corpo se eleva. Perfeito? Tá? Então o corpo tem temperatura. Legal? O corpo tem calor? Não. Calor é energia em movimento, energia que passa de um corpo para outro. Então, calor é energia térmica em movimento, espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Guardou? Beleza? Aí, moçada, nós temos então a termometria, que é a medida da temperatura. E sabemos que o termômetro, ele faz a medida, mas faz a medida de forma indireta. De forma indireta. Ele associa uma outra grandeza física, que no caso a dilatação. Ele associa uma outra grandeza física a uma escala termométrica. Beleza? Porque o termômetro ele não mede a agitação atômica. Ele mede outra coisa. Então está medindo aqui a dilatação e eu uso essa dilatação com uma régua. A régua Celsius, a régua Fahrenheit, a régua Kelvin. Beleza? Lembrando que a régua Kelvin é também conhecida como escala absoluta. Absoluta. O zero dessa escala corresponde ao zero absoluto. Ok? Beleza? Então, moçada, tá lá. Você fala assim, poxa, né? Eu tenho dois pontos de referência, né? Então, o ponto de fusão de uma substância e o ponto de ebulição. A substância mais usual, qualquer, é a água, né? Então nós vamos falar o quê? Poxa, coloquei aqui um recipiente contendo o quê? Contendo água. E aí, o ponto de fusão, quer dizer, o derretimento do gelo, tá? Então, ponto de fusão, marcou-se para a escala Celsius o valor 0. E o ponto de ebulição, de fervura na escala Celsius, marcou-se o valor 100. Beleza. Fahrenheit marcou, né, como ponto de fusão da água o valor 32 e o ponto de ebulição da água o valor 212. Mas veja, são números diferentes, tá, de réguas que estão colocadas no mesmo termômetro. Então é a mesma dilatação, né, é o mesmo termômetro, mas com numerações diferentes. Ou o mesmo procedimento eu uso para o Kelvin, quer dizer, 273 é o ponto de fusão da água, 373 é o ponto de ebulição da água. Então acontece, eu vou comunicar a temperatura conversando com um colega que está em outro hemisfério e falo, olha, aqui, nossa, está muito quente, aqui está fazendo 39 graus. E o cara fala assim, você é louco, 39 graus está congelando aí. Por quê? 39 graus para mim não é a mesma coisa para ele. Porque 39 graus Fahrenheit é muito próximo do zero. Não, mas eu estou falando em Celsius. Então eu tenho que fazer a conversão de uma escala para outra para que a gente possa se entender. Daí, né, sabemos que essa conversão acontece como? Então, a variação menor dividida pela variação maior das escalas me permite fazer uma igualdade, porque esse tamanho menor tem o mesmo valor que esse tamanho menor. Beleza? É o mesmo termômetro, tá? A mesma variação, ó. Variação menor pela variação maior. Então esse tamanho é o mesmo, seja com essa régua ou com essa régua, ou com a próxima, ou com qualquer outra que você colocar ali. Então, a gente pode partir disso para estabelecer o quê? Uma igualdade entre as escalas. Celsius, variação menor, Tc menos 0.
Variação maior, 100 menos 0. Isso aqui igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Que é igual à escala Kelvin aqui, ó. TK menos 273 sobre 373 menos 273. Beleza? E isso eu posso aplicar para qualquer escala. Então, se eu inventar uma escala qualquer aqui, a escala do estudante, escala essa, começa em 1, termina em 2, beleza? Tá? Qual vai ser a temperatura na escala do estudante aqui? Então, variação menor pela variação maior. Então, isso aqui igual a temperatura na escala do estudante menos 1 sobre 2 menos 1. Aí, poxa, pode existir essa escala? Pode, né? Então, moçada, aí nós temos uma possibilidade de determinar uma conversão, né? Temos aqui igualdades, então eu posso fazer uma relação entre Celsius e Fahrenheit, entre Celsius e Kelvin, ou entre Fahrenheit e Kelvin. Que beleza, né? Então acontece, né? Algumas informações são interessantes aqui, quando principalmente a gente for trabalhar com gases, né? Celsius e Kelvin. Então, quer dizer, se eu comparar a escala Celsius com a escala Kelvin, o que vai acontecer? Então, eu não preciso, né, fazer essa conversão o tempo inteiro, porque eu já vou ter uma regrinha básica, qual seja, né? Aqui vai ficar TC sobre 100, do outro lado vai ficar TK menos 273 sobre 100. O que acontece? Olha lá, cortou. Então, eu vou ter que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. E o mais usual quando a gente fala de gases é descobrir que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Essa conversão bastante importante aí dentro do estudo da termologia. Beleza? Outra coisa que nós podemos ainda inferir aqui, né, é o fato de você falar assim, eu não tenho uma temperatura, eu tenho uma variação. Opa, ao invés de uma temperatura, eu falo assim, olha, qual é, sabendo que a temperatura em Celsius é 50, quanto é em Fahrenheit? Não, vamos supor diferente. Vamos dizer assim, a variação da temperatura em Celsius é 20. Poxa, então, né, foi de uma temperatura para outra. Aqui, né, saiu de uma temperatura inicial, chegou a uma temperatura final. Opa, olha, o termômetro é o mesmo, né? O termômetro é o mesmo. Então a variaçãozinha aqui, ó, vai ser a mesma, seja com essa régua, ou com a régua Fahrenheit, ou com a régua Kelvin. Então, quer dizer, eu vou ter a mesma variação aí, né, acontecendo para as três escalas. Então, peraí, se eu tenho essa variação aqui, eu posso já direto dizer o seguinte, se eu pegar a variação e dividir por uma outra variação, eu vou manter a igualdade. Por isso que eu posso também, né, no caso de análise de variação, utilizar o quê? Falar, ao invés de uma temperatura, falar variação da temperatura na escala Celsius. Vai ser igual a não uma temperatura em Fahrenheit, mas a variação da temperatura em Fahrenheit. Não a temperatura em Kelvin, mas a variação da temperatura em Kelvin. Também podemos, né, ter essa possibilidade. Lembrando novamente, ó, aqui embaixo é 100, aqui embaixo é 100. Portanto, né, a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Beleza? Tá joia? Muito bem, moçada. Olha, você fala assim, e se eu falasse dobrou a temperatura em Celsius, quando eu dobro a temperatura em Celsius, vai dobrar em Fahrenheit, em Kelvin? Não, tá bom? Então, cuidado com o texto do exercício, beleza? Tá aí, moçada, nesse primeiro momento, essa análise da termometria, beleza? Falamos de calor, que é energia térmica em trânsito, legal? Energia térmica em trânsito, energia em movimento. E essa energia em movimento acontecerá de forma espontânea,
espontânea, natural, tá? Enquanto um corpo estiver uma temperatura maior que a de outro corpo. Processo espontâneo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, há movimento de energia de A para B, até que se atinja o equilíbrio térmico. Então, esse movimento não é perpétuo, é enquanto estiverem os corpos numa diferença de temperatura. Atingido o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, tá? Para de acontecer movimento de energia térmica, para de acontecer calor. O processo também pode ser forçado, mas o processo forçado exige trabalho, ou seja, do corpo de menor temperatura ainda perder energia para o corpo de maior temperatura. Só que é um processo que só ocorre mediante trabalho. Beleza? Tudo bem? Lembrando que falamos sempre em calor, não falamos nunca no termo frio. O corpo esfriou por quê? Porque recebeu frio? Não. O corpo esfria porque perde calor. O corpo esquenta porque ganha calor. A unidade que nós vamos utilizar, tá? Está aqui, moçada, representada para vocês. Joule no sistema internacional, caloria e quilowatt-hora nos sistemas usuais. Ora, as principais que nós vamos utilizar daqui, ó, né? Caloria e joule. Então, o que a gente chama de equivalente mecânico, dizer que cada caloria de energia equivale a 4,19 joules. Pior-Pau, você falou um negócio muito importante, que é o quê? Né? Quando um corpo recebe energia térmica, quando ganha calor, ele vai ficar com uma quantidade positiva. Quando ele perde o calor, ele fica com uma quantidade negativa. Então, quem ganha fica, tá, com quantidade positiva. Quem ganha, tá? Olha só, vai ficar, ó, segue a setinha aqui, né? Vai ficar com uma quantidade mais. Quem perde vai ficar com uma quantidade menos. Beleza? Porque quem perde calor esfria, e quando esfria, então diminui a quantidade de energia, opa, fica com o que negativo. Quem ganha, recebe energia, aumenta a temperatura, vai ficar com uma quantidade positiva. Legal, moçada? Beleza? Podemos, moçada, quantificar essa energia. Podemos medir a quantidade de energia térmica trocada entre corpos. E essa quantidade de energia térmica, tá? Primeiramente, nós podemos medir como sendo a quantidade de energia para o aquecimento ou resfriamento. Beleza? Lembrando que quando se trata de aquecimento, Q é positivo. Quando se trata de resfriamento, Q é negativo. Mas a quantidade de energia para aquecimento ou resfriamento vai depender do quê? A quantidade de energia vai depender da massa da substância, do seu calor específico ou calor sensível e da variação de temperatura. Tá? Agora, em se tratando de gases, você pode trabalhar a mesma equação, só que ao invés da massa de gás, trabalhar o número de mols. Ao invés de o calor específico sensível, tá? Trabalhar o calor específico molar, seja CP, ou seja, calor específico molar pressão constante, ou CV, calor específico molar volume constante. Então, a quantidade de energia que o gás ou recebe ou perde está relacionado com, né? A quantidade de energia que uma substância ou um gás recebe ou perde depende da sua massa, do calor específico e da variação de temperatura. As unidades, moçada, né, são importantes, porque você fala assim, em geral, o calor específico é dado em caloria por grama grau Celsius. Em geral, que é a unidade usual. Mas para você usar a unidade caloria por grama grau Celsius, você tem que então ter a massa da substância em gramas e o calor específico em graus Celsius, para que assim, ó, grama corte com grama, grau Celsius com grau Celsius, sobrando a unidade caloria de energia. Beleza? Você fala assim, mas se eu for trabalhar com unidades do sistema internacional, então joule por quilograma
Kelvin. Não tem problema. A única coisa é que a massa tem que ser medida em quilogramas e a temperatura em Kelvin. Para a nossa sorte, como a gente já conversou, que legal, né? Eu sei que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Que beleza, né? Olha que legal, quilograma corta com quilograma, Kelvin corta com Kelvin, sobrando a unidade de energia, que é o Joule. E ainda, entre Joule e caloria, podemos fazer uma correlação, né? Cada caloria equivale a 4,19 joules. Muito bom. Há também a possibilidade de você trabalhar, ao invés do produto massa desse calor específico, você trabalhar com a capacidade térmica, Czão, que já é o produto MCzinho. A capacidade térmica de um recipiente muitas vezes é fornecido para que não seja necessário você trabalhar nem a massa do recipiente, nem o calor específico do material do recipiente. Então já lhe é fornecido a capacidade térmica do recipiente MC. Ora, ao lhe fornecer esse produto MC, então você tem automaticamente substituído esses dois termos, ó lá, por Czão. Quem que é o Czão? MCzinho. MC delta T. Opa, substituir o produto MCzinho por Czão, capacidade térmica. Legal? E a unidade de medida vem daqui, ó, né? Czão. Quem que é Czão? Q sobre delta T. Calor sobre temperatura. Então, lá, energia térmica por temperatura. Ou energia térmica por temperatura. Tá aí, unidades de capacidade térmica. O legal de capacidade térmica é que é um produto. Então, quer dizer, esse produto vai dar um valor. Poxa, dificilmente eu vou ter duas substâncias com o mesmo calor específico. O nome já está ajudando, né? Específico. Dificilmente eu vou ter duas substâncias com o mesmo calor específico. Mas eu posso ter várias temperaturas com a mesma capacidade térmica, já que é um produto aqui. Então, fazendo o uso correto de quantidades de massa de calor específico, eu consigo ter substâncias, tá, com a mesma capacidade térmica. O que a gente vai chamar de equivalente térmico. Ou seja, posso, ao invés de usar gelo, usar um gel que tenha a mesma capacidade térmica. E isso é utilizado pelos esportistas. Então, quer dizer, poxa, controlando ali o calor específico e a quantidade de massa, eu consigo ter uma substância 1 que tem a mesma capacidade térmica que uma substância 2. E aí eu faço um equivalente, posso fazer uma substituição de substâncias porque elas têm o mesmo comportamento térmico durante as trocas de calor. Um equivalente térmico, né? Uma substância que equivale termicamente a outra substância. Beleza? E daí também nós temos a chamada potência. Cara, sensacional o conceito potência, por quê? Porque potência é energia por tempo. Meu, e aí, né, você fala assim, que modalidade de energia? Poxa, eu posso falar em potência elétrica, né? Já que existe energia elétrica, eu posso falar em potência elétrica. Eu posso falar em potência térmica. Por quê? Já que existe energia térmica, eu posso falar em potência térmica. Eu posso falar em potência sonora. Já que existe energia sonora, eu posso falar em potência sonora. Eu posso falar em potência luminosa. Por quê? Já que existe energia luminosa, há potência luminosa. Poxa, então, potência, ela se distribui, se espalha e ocorre em várias áreas da física, beleza? Para nós, aqui, obviamente, nós estamos dentro do tema energia térmica, então, potência térmica. Ah, mas eu posso, né, fazer o quê? Usar a eletricidade para ser convertida em calor. Então, associar, né, duas potências, duas modalidades de energia. Ora, né, você fala assim, ó, Reinaldo, poxa, eu usei uma quantidade de eletricidade, né,
energia elétrica, e eu usei energia elétrica pensando em Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, sinal de igualdade aqui indicando a transformação, em energia térmica, beleza? Mas olha que legal, as coisas, ou aí no nosso cotidiano, a física clássica nos diz que, né, todos estamos sujeitos, suscetíveis ao mesmo tempo. Passou 5 segundos para mim, vai passar 5 segundos para qualquer um, fazendo o que quer que seja. Então, peraí, se eu tenho aqui um intervalo de tempo, aqui também eu vou ter o mesmo intervalo de tempo. Então corta. Não vou cortar pelo quê? Porque se energia por tempo é potência, então eu posso falar, caramba, transformar potência elétrica, né, em, olha só, potência térmica. Perfeito? Tudo bem? É que potência, energia térmica, porque a gente geralmente não usa aquela expressão, né? Verdade. Quando a gente fala em energia térmica, a gente usa a letra Q. Então aqui eu poderia colocar a letra Q, de energia térmica. Como você reparou comigo, existe um módulo. Por quê? Porque não existe potência negativa, né? O aquecimento, o resfriamento, pode aparecer o sinal negativo para indicar isso, negativo, resfriamento. Mas não é que a energia é negativa. O sinal negativo é para indicar que houve um resfriamento. Para evitar qualquer complicação, né, é por isso que existe, né, a função modular. Por isso que se coloca em módulo. Por isso que é colocado em módulo. Mas, de novo, olha só. Energia por tempo, potência. Energia por tempo, potência. Beleza? Legal, moçada? É isso aí. Vamos ao próximo tema. Falar então agora do que? De transformações, de mudança de estado. Vê lá comigo. Agora, quando a gente fala, moçada, em mudança de estado físico, nós falamos em sólido, líquido e gasoso. Perfeito? Tá? Os 3 estados fundamentais da matéria, além do condensado de Bose-Einstein, ou seja, um 4º estado da matéria chamado supersólido, e um 5º estado da matéria, que é o plasma, o gás ionizado. Não vamos trabalhar nem com plasma e nem com condensado de Bose-Einstein. Porque para dar uma ideia de condensado de Bose-Einstein, podemos falar em uma estrela de nêutrons, por exemplo, é um condensado de Bose-Einstein. Beleza? Que legal! Você tem aqui, então, moçada, a estrutura contendo, então, substâncias do estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Quanto mais eu caminho para o gasoso, maior a liberdade molecular, liberdade atômica. No estado sólido, átomos e moléculas não têm liberdade de movimentação, por isso que tem forma e volume definido. No estado líquido, acontece, você tem volume definido, mas não tem forma, já que há uma certa liberdade de movimentação. No estado gasoso, não tem nem forma nem volume definido. Por quê? Como a liberdade de movimentação é muito grande, então o gás pode se amoldar a qualquer volume, certo? E ter qualquer forma. Então o gás aprisionado dentro de um cilindro, dentro de um cubo, dentro de uma sala, dentro de um isqueiro. Então quer dizer, à medida que eu caminho aqui com a liberdade molecular, vai mudando o estado físico. Mas não é fácil mudar de estado. Precisa de energia para quebrar essa ligação, essa estrutura, e derreter. Então, fusão precisa de energia. O líquido, para você desprender, dar liberdade para as moléculas, para que elas tenham mais liberdade, precisa de energia. Então, para ferver, ebulição. A ebulição que tem aí 3 nomes, Pode ser evaporação, pode ser vaporização ou calefação. São 3 as formas de você ebulir. Evaporação, processo lento, vaporização, processo forçado e calefação, processo violento. E ainda você
tem a possibilidade de um sólido sublimar, né? Já passar direto para o estado gasoso, o sólido evaporar, né? Nós conhecemos alguns cristais que evaporam, né? Que é o cristal de nafta, o cristal de cânfora, né? São cristais que evaporam. Ora, mas e o processo inverso? Então, aqui eu tive que dar energia térmica para derreter, dar energia térmica para ferver. Agora, se está fervendo, ou ainda se está no estado gasoso, e eu quero liquefazer, eu quero que volte para o estado líquido, então eu preciso tirar energia para que as moléculas reduzam sua liberdade, tenham menos liberdade, vibrem menos, né? Se agitem menos. Então, tirar energia. Então, liquefação, processo de passagem do gasoso para o líquido. Do líquido para o sólido, então tirar mais energia ainda para solidificar. Há ainda o processo, então, direto do vapor cristalizando, como acontece nas geladeiras, né? A formação de cristais ali no congelador é o vapor de água que congela, beleza? Agora, o que acontece é uma informação extremamente importante, qual seja, né? Na mudança de estado físico de substâncias puras. Então, quando a gente fala em substâncias puras, não há variação de temperatura. Variação de temperatura. Poxa! Então, na mudança de estado físico de substâncias puras, na mudança de estado físico de substâncias puras, não há variação de temperatura. Então, não posso usar a equação, né, que macete. A gente vai ter que usar a equação que mole, M vezes L, massa vezes calor latente. Calor latente, massa vezes calor latente. E fica uma única dica para a gente lembrar aí que a gente já visualizou isso em vários materiais, né? Em vários estudos, em vários exercícios. O calor latente, moçada, ele é fornecido, então não preciso decorar nenhum. Mas eu preciso guardar uma ideia, qual seja, em geral os exercícios vão lhe fornecer o calor latente de fusão, o calor latente de ebulição. Mas em algum exercício o cara te pede, né, que se faça o cálculo da liquefação ou da solidificação. E aí, como é que você resolve? Poxa, eu sei aqui, que a água tem um calor latente de fusão igual a 80. Que a água tem um calor latente de ebulição 540. Mas qual seria o calor latente de liquefação da água? É o mesmo valor, é o mesmo processo, só que aqui está liberando energia, aqui está dando energia para dar liberdade, aqui está tirando a liberdade. Então, menos 540, é o mesmo valor que o som negativo. Qual que é o calor latente de solidificação? É o mesmo valor, só que negativo. Então, lembrar desse detalhe, beleza? Que o calor latente de solidificação tem o sinal oposto ao de fusão. O calor latente de liquefação tem o sinal oposto de ebulição. Beleza? Joia? Olha, qual é a unidade de medida que nós vamos trabalhar aqui? Você fala assim, poxa, né? Você fala, Paulo, Q é caloria. Massa em gramas. Então, calor latente é caloria por grama. Olha que belezinha, ó. Cortou caloria. Ficou uma equação dimensionalmente correta. Mas se eu quisesse trabalhar com o sistema internacional, beleza. Joule para energia, então aqui seria quilograma vezes joule por quilograma. Olha que beleza. Quilograma corta com quilograma. Então, beleza. Então, você vai ter, então, calor latente medido em calorias por grama ou joules por quilograma. Legal? Beleza? Aproveita esse momento que nós estamos falando aqui em mudança de estado físico de substâncias, né, que estão no estado sólido, passando para o estado líquido, líquido para o gasoso, para a gente apresentar a ideia, moçada, chamada diagrama de fases.
Por quê? Você percebe em muitos exercícios ele falar para você que a substância está no estado líquido à pressão atmosférica, que a água ferve a 100 graus Celsius à pressão atmosférica, né? E que tal substância está, né, em tal estado da matéria à pressão atmosférica. Por quê? Porque, moçada, o estado físico sólido, líquido, gasoso de todas as substâncias, né, vai depender aí, né, da relação entre pressão e temperatura. É muito mais evidente para gases e para líquidos do que para sólidos, principalmente metais, madeiras, né? Olha, você vai ter o seguinte aqui, líquidos como a água. Poxa, a água está num estado líquido a uma determinada pressão e temperatura. Mas se eu provocasse, por exemplo, a redução da pressão, ao reduzir a pressão, olha o que acontece com a água, ela sai do estado líquido e vem para o estado gasoso, reduzindo o quê? A pressão. Poxa, quer dizer que se eu abrisse um saquinho com água no vácuo, o que ia acontecer com ele? Ia virar vapor, né? Porque você reduziu a pressão, então passou do estado líquido para o estado gasoso. Podemos fazer outro caminho aqui para estudar. Se ao invés de fazer esse caminho da pressão, fazer o caminho que a gente mais usualmente trabalha, qual que é? De temperatura. Assim, a água está líquida aqui, ó, estado líquido. Mas se eu diminuir a temperatura, ela vem para o estado sólido. Poxa, que legal! Se do estado sólido eu provocar aqui uma redução da pressão, vai acontecer o quê? Vai vaporizar. Esse processo que eu fiz aqui é o que a gente chama de liofilização, né? A mudança, ou ainda é o desidratar das frutas, dos vegetais, né? Mantendo todas as suas qualidades e características. Você tira só o que é a água, você desidrata, né, o vegetal ou a fruta. Como? Primeiro você congela, depois baixa a pressão. O que vai acontecer? O vapor de água, a água, né, vaporiza. Beleza? A água vaporiza. Então você tira a água dos alimentos sem tirar suas propriedades, seus sais minerais, vitaminas e tudo mais. Beleza? Então, diagrama de fases muito legal, porque você vai ter sempre três curvas. Sempre três curvas. Cada substância sempre vai ter um gráfico com três curvas. A curva, que aqui nós dizemos o quê? A curva de fusão, solidificação, a curva de ebulição, liquefação, e a curva de sublimação, né? Podemos, você fala assim, porque nem precisava deixar anotado, né? Nossa, vou ter que decorar isso, nem precisa. Aqui, ó, essa curva separa aqui do que fases, né? Que estados físicos? O sólido e o líquido. Então, fusão, solidificação. Essa curva separa dois estados físicos, o líquido e o gasoso. Então, aqui ebulição e aqui, né, liquefação. E aqui essa curva separa dois estados físicos, o sólido e o gasoso, sublimação. Beleza? Tá? As três curvas se encontram num ponto chamado ponto triplo, né? Esse ponto triplo significa que nesse ponto, ou seja, nessa pressão e nessa temperatura, para cada substância diferente, você vai ter os três estados em harmonia, o sólido, o líquido e o gasoso, né? A substância no estado sólido, a substância no estado líquido e a substância no estado gasoso em equilíbrio. E ainda existe um ponto extremo aqui chamado ponto crítico. Cabe você dar uma olhada na parte teórica, né? O que diz o ponto crítico, porque são exercícios que quando caem falam da parte teórica dele. Ou seja, você fala assim, a partir desse ponto crítico,
por mais que eu altere a pressão ou a temperatura, o gás permanece no estado gasoso, gás seco e não vapor, gás seco. Beleza? É isso aí, galera. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade. Opa! Aí então, moçada, voltamos aqui falando sobre trocas térmicas. Já que sabemos, então, né, a quantidade de calor, a quantificação da energia, seja usando que macete ou que mole, tá? Podemos então agora partir para a ideia de trocas térmicas. Corpos que trocam calor. Geralmente os corpos colocados dentro de um recipiente que tem um nome bonito, calorímetro. Então você fala assim, nossa, coloquei duas substâncias A e B dentro de um calorímetro. A substância A é uma quantidade de água fria, a substância B é uma quantidade de água quente. E aí, mistura, virou uma água só. Mas para a experiência, para fazer as contas, para descobrir a troca térmica, água quente e água fria são entendidos como dois corpos, corpo quente, corpo frio. Se misturar, não dá para fazer as contas. Então, água quente é um corpo, água fria é outro corpo. Aí então, moçada, tá lá. Coloquei dentro de um recipiente que não pode receber um nome bonito de calorímetro. E se o recipiente é adiabático, essa palavrinha significa o quê? Recipiente adiabático, que não troca calor com o meio externo. Ah, de repente uma caixinha de isopor aqui, não troca calor com o meio externo. Então vai acontecer, poxa, primeira possibilidade, o corpo A troca calor com o corpo B, mas não troca com o meio externo. Então, a troca de calor fica apenas entre A e B. Beleza. Ou, né, segunda situação, segunda hipótese, o corpo A troca calor com o corpo B e com o recipiente. Com o recipiente, quer dizer, falar aqui para mim, ó, que o recipiente tem uma capacidade térmica Czão. Opa, né? Lembra que nós conversamos, a capacidade térmica é o produto MCzinho. E ao fornecer a capacidade térmica, eu já estou fornecendo o que? O produto, massa do recipiente e o calor específico do material dele. Então, se o recipiente participa das trocas, então A troca calor com B e com o recipiente, mas não troca com o meio externo. Então, para recipientes adiabáticos que não trocam calor com o meio externo, duas possibilidades. Só entre os dois corpos ou entre os corpos e o recipiente. Mas e se o recipiente não for adiabático? Ou seja, um recipiente, né, que tanto pode ceder calor como receber calor de fora. Então, as possibilidades 3 e 4 aqui, ó, né, C e D. O corpo A troca calor com o corpo B e isso vai ficar diferente de zero porque ou está mandando calor para fora ou recebendo calor de fora. E a última possibilidade é o corpo A trocar calor com o corpo B e com o recipiente e ainda receber calor ou ceder calor para o ambiente externo. Beleza? Então, moçada, quando escrevemos QA, estamos dizendo que as quantidades de calores do corpo A, então pode ser que macete, pode ser que mole, pode ser ambos, né? O corpo A passando, né, por vários momentos, passando por um degelo, depois um aquecimento, depois outra mudança de estado físico, né, uma vaporização. Então, assim, poxa, então essa quantidade do corpo A envolvendo o quê? Só que macete? Não, pode ser só que macete, pode ser só que mole, pode ser ambos, né? Quando eu digo que o corpo A ou o corpo B passando por várias etapas, aquecimento, mudança de estado, outro aquecimento, outra mudança de estado, né? Como a gente tem, né, uma representação, né, gráfica que podemos desenvolver a respeito das trocas térmicas. Beleza, moçada? Então, aqui nós temos a possibilidade de desenvolver trocas térmicas que nós vamos desenvolver através de exercícios já já. Antes disso, vamos dar uma olhada em mais um conteúdo. Venham comigo aqui no próximo conteúdo. Então, moçada, agora falta aí a gente apenas terminar essa parte, né, de mecanismos de transmissão de calor, chamando ali a condução,
a convecção e a irradiação. Os três mecanismos que nós temos para, né, a transmissão da energia térmica. Condução, que necessita de meio material e ocorre através de contato, molécula a molécula. Então o calor vai ser, né, propagado molécula a molécula, vai caminhar pelo material molécula a molécula, beleza? Então, condução, primeiro mecanismo de transmissão de calor. Segundo mecanismo, convecção, que acontece também em meio material e ocorre por movimentação de massas. A massa quente sobe, a massa fria desce, então você vai tendo aí o processo de convecção, que é o processo que a gente vê muito aplicado em ar-condicionado, nos refrigeradores, o vento, né, o microclima de uma região. Se você assim, poxa, né, o ar quente sobe, o ar frio desce, e os praticantes de paraglider utilizando muito isso, as aves, né, principalmente condor e urubu, fazendo uso das correntes ascendentes, né, a massa quente subindo, e correntes descendentes para descer. Então, a transmissão de calor por convecção, por movimentação de massas. Legal a gente já perceber aqui o seguinte, alguns detalhes e algumas nuances que o cara pode até tentar te pegar, falar assim, poxa, pode acontecer convecção em um sólido? Não pode, né? Porque, né, a convecção é um mecanismo de transmissão de calor onde você tem a movimentação de massas e isso não vai acontecer no sólido. Por fim, a gente tem a irradiação, que é a transmissão de energia térmica por ondas eletromagnéticas. Luz. É assim que a energia térmica vem do Sol até nós, né? Então nós recebemos energia térmica, calor do Sol através de luz, de ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho. As outras faixas de frequência do espectro luminoso também, né, ao chegar, ao atingir a Terra, são convertidas em uma pequena porcentagem em calor? Sim, mas a principal é o infravermelho. Daí você fala assim para mim, poxa cara, então essas aqui só acontecem em meios materiais. A única que pode acontecer em meios materiais e no vácuo é a irradiação. Por isso que a gente coloca sempre a ideia da garrafa térmica. Garrafa térmica que tem ali, em geral, duas paredes, entre essas paredes, vácuo, né? Para quê? Para dificultar, impedir esses dois processos, esses dois mecanismos. E as paredes espelhadas, né? Espelhos, para quê? O espelho para propiciar o quê, né? O bloqueio da luz. A luz vai bater, voltar. Se algo estiver quente, a luz bate e volta. Perfeito? E se for algo gelado, também. Fala assim, ó, vem aqui a luz lá de fora, bate e volta. Então, há o bloqueio, né, da irradiação. E aí coloquei aqui para a gente lembrar do papel alumínio. O papel alumínio tem duas faces, né? Uma face mais lisa, espelhada, e uma face mais fosca. Quando você quer cozer, então, manter o aquecimento, cozer, a parte espelhada para dentro. Quando você quer manter frio ou gelado, a parte espelhada é para fora. Beleza, galera? Tá aí, né, os mecanismos de transmissão de energia térmica. Terminando essa ideia, lembrando que cobertor e blusa não tem a finalidade de esquentar, e sim o que? De dificultar a transmissão de energia térmica. Quanto mais grosso o cobertor, quanto mais grossa a blusa, maior a dificuldade de transmitir a energia, né? De propagar a energia. Beleza? Porque eu já ouvi gente falando assim de se enrolar, não tendo cobertor, se enrolar em papel, em jornal, né? Ora, isso é possível? Isso acontece? Colocar no forro do sapato ali jornal, papel? Sim, você aumentar a camada, né, a espessura da camada, né, de isolante, e aí você tendo aí uma maior proteção térmica, né, com o aumento desse isolante. O ar é um bom isolante, tanto que, moçada, hoje trabalha-se uma tecnologia, qual seja, né, você ter janelas duplas. Então, vidro
e aqui no meio ar. Beleza. Mas o que acontece? Do lado de fora está muito quente, né? Então aqui está o calor, tá? O ambiente muito quente. Poxa, mas aqui fica frio. Por quê? Opa, você tem aqui o ar que funciona como um isolante térmico, né? Então, janelas de vidro duplo com essa camada de ar aprisionado, permitindo aí, né, moçada, um isolamento térmico. Beleza? Vamos dar continuidade, vamos para o próximo assunto. Vamos lá, moçada, tratar a próxima ideia. Então, moçada, tá aí, dilatação e contração. Mais um tema para a gente tratar dentro da termologia. Beleza? A regra geral qual que é? Né? Tudo que aquece, dilata, cresce. Tudo que resfria, contrai. Perfeito, tudo bem, regra. Mas tem uma exceção que a gente chama de comportamento anômalo. Beleza? Antes de chegarmos nele, o que acontece é entendermos que a dilatação a gente faz apenas uma subdivisão aqui em 3 níveis, né? Em 3 direções. Uma única direção, 2 direções, 3 direções, ou unidimensional, bidimensional, tridimensional. Ora, linear, então, onde a principal característica é o comprimento. Então você fala assim, a variação do comprimento depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear do material, seja o aço, então o coeficiente do aço, o concreto, o coeficiente do concreto e por diante, vezes a variação da temperatura. Você vai perceber que a equação da superficial e da volumétrica tem a mesma estrutura, apenas que você vai ter o quê? Variação de superfície é igual a superfície inicial, beta, delta T, e aqui a volumétrica, a variação de volume, que é o volume inicial, gama, delta T. Em que o coeficiente da superficial é 2 vezes o coeficiente linear e o da volumétrica é 3 vezes o linear. Beleza? Você diz assim, o que pode muitas vezes acontecer no vestibular é o cara abusar um pouquinho do que? Da percepção cotidiana de como isso pode afetar, né? Entender ou trabalhar o seu cotidiano. Como, por exemplo, né? Materiais que trabalham juntos, o aço e o concreto, né, chamado concreto armado. Por que aço e concreto podem trabalhar juntos? Porque eles têm coeficientes de dilatação muito próximos. Então, à medida que o concreto dilata, o aço dilata junto. Se o concreto contrai, o aço contrai junto. Então, esses materiais podem trabalhar juntos, né? O material que é utilizado ali na resina dentinária, né? A resina que é utilizada lá para arrumar o dente, né? Fazer a restauração do dente, é um material que tem que ter um coeficiente de dilatação muito próximo do coeficiente de dilatação do tecido ósseo, né? Para quando o tecido ósseo dilatar, aquele material dilata junto. Quando o dente contrair, aquele material contrai junto. Então, materiais que podem trabalhar juntos porque têm coeficientes de dilatação muito próximos. Beleza? Aí, você fala assim, a dilatação volumétrica, ela pode também ser utilizada onde? Para cálculo de líquidos, né? Por quê? Vou medir líquido através de volume. Então, a dilatação real de um líquido, tá? Depende do quê? Da dilatação aparente, quando esse líquido transborda. O líquido transbordado não é o líquido dilatado, é parte do líquido dilatado, né? Então, o que transborda é chamado de dilatação aparente, é uma parte do líquido dilatou. Por quê? Porque o recipiente cresceu também, né? O recipiente estava menor, o recipiente aqueceu, o recipiente cresceu. O líquido cresceu junto, mas cresceu mais. Então, parte do líquido dilatado saiu. Dilatação aparente mais a dilatação no recipiente. Então, a dilatação real de um líquido é a soma do que transbordou mais a dilatação do recipiente. Beleza? E terminamos aqui realmente falando do comportamento anômalo ou anormal, que pertence a que substâncias? A principal que é trabalhada em vestibular, que é a água. Mas temos o ferro, o antimônio e o bismuto, que também segue o mesmo tipo de comportamento. O que é o comportamento anômalo ou anormal?
diferenciado? É que em certos regimes de temperatura, então não é o tempo inteiro, é para certos regimes específicos de temperatura, aí ele tem comportamento inverso. Então vamos lá, né? A água se comporta, via de regra, como a gente tinha conversado. Tudo que aquece dilata, tudo que resfria contrai. E tem aqui, ó. À medida que vai resfriando a água, ela vai contraindo. Perfeito, vai diminuindo o volume. À medida que vai resfriando, vai contraindo. Porém, nesse regime de temperatura, é específico para a água, nesse regime de 4 a 0 graus Celsius, quando a água passa de 4 até 0 graus Celsius, ela sofre um rearranjo molecular e ela sofre dilatação. Então, ela tem um comportamento inverso. Então, ela está resfriando, 4, 3, 2, 1, 0. Mas mesmo resfriando, ela dilata. Então, ela tem um comportamento normal. Beleza? No que ela dilata, o que acontece com a densidade? Né? Se você fizesse aqui um gráfico de densidade, ó, à medida que diminui o volume, aumenta a densidade. Porém, quando chega aqui em 4 graus Celsius, o volume aumenta, então a densidade cai. Então quando vira gelo, a densidade do gelo é menor do que a água em volta a esse gelo. Por isso que o gelo sempre vai se formar, ou ainda sempre inicia sua formação, né, na superfície, da superfície para baixo. Você fala assim, o gelo nos lagos se forma embaixo, daí ele sobe. Não, o gelo em cima, à medida que vai congelando, ele vai descendo. Mas o gelo sempre se inicia na parte superior. Belezinha? Tem, moçada. Mais um tema para a gente dar continuidade nessa revisão. Mas antes disso, vamos treinar alguns exercícios? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Vejam comigo esse exercício. Fenda da ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação, diz a CCR. De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 14 centímetros de abertura. Jornal O Globo ou ainda oglobo.com. Admita que o material dos blocos que constituem a ponte Rio-Niterói seja de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine a variação necessária da temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem se unam. Muito bem, moçada. Então, nesse exercício, ele colocou lá 2 blocos, grandes blocos de concreto, né? E o que acontece? Durante um dia de muito sol, né, vai acontecer o quê? Vai acontecer a dilatação. E se não tiver esse espacinho aqui para dilatar, vai romper o concreto. Então, a variação do comprimento aqui pode chegar no máximo 14 centímetros, como disse o exercício, como está no desenho, né? Então, acontece, poxa, a variação de um bloco, tá, tem que ser no máximo 14 centímetros. Pensando só nesse bloco, não teria que ser 14 desse, 14 do outro? Aqui também vai ter outro bloco, vai ter também outra junta de dilatação de 14 centímetros. Então você pode pensar, esse dilata 7, esse 7. Mas se esse vai dilatar 7 para esse lado, vai dilatar 7 para o outro. Então eu posso falar direto, 14 de um lado só. Opa, então lá. Vamos ter aqui, ó, dilatação do quê? De comprimento, beleza? Um bloco que tem 400 metros, que tem coeficiente de dilatação 1 vezes 10 a menos 5 e que sofre um ΔL de 14 centímetros. Então, espera lá, vamos falar de dilatação linear. Então, aqui, 14 centímetros é o tanto que ele pode dilatar. Beleza, o tamanho inicial 400 metros. Já tem um errinho aí, concordam comigo? Por quê? Porque eu falo 14 centímetros, 400 metros. São unidades de comprimento, mas são diferentes. Legal? Pô, mas então não dá para trabalhar assim? Não, eu tenho que ter a mesma unidade de medida na equação. Então, peraí, vou passar esses 14 centímetros para metros.
Então aqui eu vou colocar 0,14, agora sim, ó, metros, 14 centímetros. Tem metros desse lado, tem metros desse, beleza, agora tá certo. Coeficiente de dilatação, 1 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que é o que ele perguntou para mim. Qual é a variação máxima de temperatura diária para que a junta de dilatação funcione com eficácia, né? Ou seja, o bloco pode dilatar e contrair sem problema, sem trincar o outro bloco, sem bater, né? Sem forçar e nesse forçar trincar. Ó, tá lá. Vamos lá, 0,14. Aqui, 400, eu posso dizer que é 4 vezes 10 a menos 3 vezes ΔT. A variação de temperatura, então, vai ficar 0,14 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Podemos deixar tudo, né, com potência 10, fica mais fácil. Ó, 14 vezes 10 a menos 2. E aqui embaixo, 4 vezes 10 a menos 3. Opa! Então, a variação de temperatura, 14 dividido por 4, é mesmo que 7 dividido por 2, vai dar 3,5. 3,5 vezes, mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 3. Então vai dar 10 a primeira. Então lá, ΔT vai ser então de 35 graus Celsius. A variação de temperatura diária pode atingir 35 graus Celsius aí. Beleza? Feito o exercício, vamos ver um outro. Vamos lá. Uma xícara contém 30 ml de café a 60 graus Celsius. Qual é a quantidade em ml de leite frio, cuja temperatura é de 10 graus Celsius, que devemos despejar nessa xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus Celsius? Considere as trocas de calor apenas entre o café e o leite, seus calores específicos iguais e suas densidades iguais a 1 grama por centímetro cúbico. Beleza, voltando aqui, moçada. Então eu quero uma xícara. E ele colocou lá minha xícara de café aqui, beleza, bonitinho, tá lá. Quero ali o que? Tomar café com leite a 40 graus Celsius. Eu quero que essa mistura esteja a uma temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius. Para tanto, ele vai colocar 30 ml, né, de café a 60. Então, aqui, ó, vai colocar 30 ml, né, de café a 60 graus. 60 graus Celsius, beleza? Aí, qual deve ser a quantidade, né, de leite frio? Então, opa, aqui, qual é a quantidade, qual é a massa de leite frio? Para que, então, eu tenha, né, esse leite frio está a 10 graus Celsius, muito bem. Qual deve ser essa massa? Poxa, aqui ele falou em volume, Paulo, mas ele deu uma informação importante. Ele falou para mim o seguinte, que tanto o café quanto o leite têm densidades iguais a quanto? A 1 grama por centímetro cúbico. Beleza, olha, curiosidade à parte, né, que o centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Opa, então beleza. Então quer dizer que a densidade do café é igual à densidade do leite, que é igual a 1 grama por ml. Beleza. Então 30 ml de café, poxa, eu posso colocar 30 gramas. Aqui a massa de leite. Quando eu obtiver a massa de leite vai ter equivalente volume em ml. Bom, mas espera lá, é um exercício em que ele não falou da xícara, ele não falou de troca com o ambiente externo, então quando não se fala essas informações, vou pelo caminho mais simples. Qual é o caminho mais simples? Então vou trabalhar aqui a ideia do que? Recipiente
adiabático, tá? E de capacidade térmica desprezível. Bom, mas espera aí, mas ele disse isso no texto? Não disse. Quando ele não fala, tá? Então eu já vou assumir recipiente adiabático e de capacidade térmica desprezível. Quer dizer que o recipiente não vai participar das trocas de calor. Bom, então vai ficar a troca de calor somente entre quem? Entre o café e o leite. Beleza? Aí. Então vamos ter o quê? Vai ter mudança de estado? Não. O café está líquido, o leite está líquido também, é só uma mudança de temperaturas, é uma troca de calor em que eu tenho uma substância quente, uma substância fria, e vão chegar numa temperatura de equilíbrio, mas sem mudança de estado. Então, olha lá, massa, calor específico, variação de temperatura, informações do café, mais do leite, massa, calor específico, variação de temperatura do leite. Isso igual a zero. Massa de café. São 30 ml, 30 ml que corresponde a 30 gramas. Né? Então, 30, calor específico, variação de temperatura. É a temperatura de equilíbrio menos a inicial. O café estava quente lá, 60 graus Celsius. Mais massa, agora de quem? De leite. Não sei. Calor específico do leite, Czinho. Variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio menos a inicial, 10. Isso igual a zero. Bom, o que acontece agora? Olha, ele disse para mim no texto que os dois líquidos têm a mesma densidade e o mesmo calor específico. Então, se a letra Czinho aqui e a letra Czinho são iguais, posso simplificar. Por quê? Se eu dividir toda a equação por Czinho, cancelo o Czinho aqui e desse lado. Então, para que eu possa cortar uma informação, todos os membros têm que ter aquela informação. Beleza? Aqui nós teremos, por fim, então, 30 vezes temperatura de equilíbrio. Ele deu 40, né? 40. Menos 60. Mais massa de leite, que eu não sei, temperatura de equilíbrio, 40 menos 10. Isso igual a zero. Vamos fazer a continha agora? Porque agora ficou uma continha. Ó, aqui vai ficar 40 menos 60, dá menos 20. Menos 20 vezes 30, dá menos 600. E aqui, 40 menos 10 dá 30 vezes M. Então, mais 30M, igual a zero. Então, 30M vai ser igual a 600, massa igual a 20 gramas. Acontece que 20 gramas de leite, 20 gramas de leite equivale a 20 ml de leite. Por quê? Porque a densidade é igual a 1 grama por ml. Então pronto, ele queria saber quanto de leite seria necessário para que eu tomasse esse café morno. Então, juntando café quente com leite frio, vou tomar café com leite morno. Mas para tomar o café com leite nessa temperatura, eu preciso acrescentar 20 gramas de leite, que era o pedido do exercício. Beleza, moçada? Show? Vamos voltar aqui e falar um pouquinho mais agora sobre gases. Que tal? Vamos entrar no assunto gases? Então, galera, aí a gente começa a falar um pouco dentro da termologia dos gases. E gases, vamos lembrar o seguinte, gases ideais são gases em que são moléculas ou átomos considerados como bolinhas esféricas, né? Átomos esféricos ou bolinhas mesmo, que sofrem colisões elásticas, portanto não reagem, e nessas colisões elásticas a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento, então não há perdas de energia.
A energia de aproximação é igual a energia de afastamento, tá? E não reagem, não formando novas moléculas, não tendo então alterações do número de mols. Mas espera aí, o que envolve ou o que afeta um gás? As chamadas variáveis de estado físico: pressão, volume e temperatura. Beleza? Pressão, volume e temperatura. E como que eu meço a quantidade de gás? Não vou pedir pela massa, eu vou medir como? Pela quantidade de gás em mols. O número de mols é massa sobre massa molar. A equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron fica completinha quando você insere nela, então, a chamada constante dos gases. E ela pode ser trabalhada com 2 ou até 3 valores, mas depende das unidades medidas. Por isso, né? Olha só, se eu estiver trabalhando com a pressão em atm e o volume em litro, então a constante dos gases é 0,082. Pode ver, ó, a unidade é atm litro por mol Kelvin. Atm litro aqui, atm litro. Opa, beleza? Se a pressão é medida em pascal e o volume em metro cúbico, então a constante dos gases vai ser 8,31 joule por mol Kelvin. Joule, fica falando de que? Ser pascal metro cúbico? É. Joule é pascal metro cúbico. Esse produto é a mesma coisa que joule. Beleza. Deixei para o finalzinho, né? Para a gente comentar o quê? Cara, que legal. Temperatura, que eu venho conversando lá desde o início, né? Para gases, vamos trabalhar com gases, a temperatura deve ser sempre medida em Kelvin. Poxa, pica-pau. Agora eu lembro, né, que a temperatura em Kelvin é pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Beleza. Então vou sempre usar temperatura em Kelvin quando falarmos de gases. E o assunto gases envolve temperatura e essa temperatura deve sempre ser medida em Kelvin. Beleza? Tá joia? Agora, se esse gás está aprisionado, esse gás pode sofrer transformações devido a um aquecimento, a um resfriamento, a uma compressão, tá? E aí, como que eu posso analisar essas transformações? Então, quando há uma transformação, um aquecimento, um resfriamento, um apertar do gás, mas nessa transformação tem mudança do número de mols. O que seria uma mudança no número de mols? O encher de pneu de bicicleta, por exemplo, é uma transformação gasosa na qual você está injetando mols. Você está colocando gás lá dentro do pneu. Então você está injetando o número de mols. Opa! E se fosse, por exemplo, um recipiente que está vazando gás? Opa! Está vazando gás, está variando o número de mols. Então, quando há variação no número de mols, eu vou trabalhar essa relação. Você fala assim, nossa, mas é difícil guardar. Gente, presta atenção que o que está aqui é o quê? É a equação de Clapeyron. Eu não tinha enxergado. É realmente a equação de Clapeyron. Se eu apagar aqui, e mostrar para vocês, né, o que aconteceu com a equação de Clapeyron, vocês vão falar assim, nossa, não precisa nem decorar. Basta saber a equação de Clapeyron. Por quê? Veja só, né? Se eu isolar ali da equação, se eu isolar o R constante, então lá, ficou PV em cima, aí N e T passa dividindo, N vezes T, olha lá, PV sobre NT. Mas por que você fez isso? Porque eu sei que tanto antes como depois, tanto no início como no fim, R é constante dos gases. Então, R, constante dos gases no final, é o mesmo R no início. Então, quer dizer que esse produto PV sobre NT, essa relação PV sobre NT no final, é igual a PV sobre T no início. Beleza? Agora, e se não tiver variação no número de mols? Se esse gás estiver num recipiente hermeticamente fechado. O que é um recipiente hermeticamente fechado?
É um recipiente que nada sai e nada entra. Se tem alguma coisa lá dentro, não sai, não escapa. Então, peraí. Se não houver variação do número de mols, ou seja, se não houver escape de gás, o que acontece? O número de mols antes é igual ao número de mols depois. Opa, ficou o quê? PV sobre T. Então, né, o número de mols antes vai ser igual a depois, então ele pode sair da equação. E essa relação aqui você conhece de uma forma mais simples, né? Até cantada. Você não fala PV sobre T final. Em geral, a gente não fala PV sobre T final, nem PV sobre T inicial. A gente brinca falando que PVT povotó. PV sobre T final igual a P no tempo zero, V no volume no tempo zero, temperatura no tempo zero. Povotó. PVT povotó. É a relação que eu sempre conheci. Eu lembrei dela. PVT povotó. Show de bola. Ora, tem uma aplicação para isso? Tem, na chamada mistura gasosa. Se eu tiver, então, recipientes ligados, no qual eu posso misturar os gases, então você fala assim, tem um número de mols aqui, Na, número de mols B, número de mols C. Como nós falamos em gases ideais, eles colidem, se chocam, eles trocam energias, sempre em colisões elásticas, mas não reagem. Então acontece, olha, ao abrir as torneirinhas aqui, o que vai acontecer? Ao abrir as torneirinhas, eu vou ter um número total de mols. Esse número total vai ser o número de A, o número de B e o número de C. O número de A, B e C. Vai juntar os mols, né? Vai juntar o número de mols de A, B e C. Se eu multiplicar toda essa relação aqui por R, olha quem que eu tenho aqui, né? N vezes R, NA vezes R, NB vezes R, NC. O que é N vezes R? Olha só, passo N para o outro lado aqui. O que é N vezes R? PVT. Então você fala assim, poxa, ao invés de trabalhar com o número total de mols, eu falo assim, PV sobre T do conjunto. Então quer dizer, é a pressão do conjunto, volume do conjunto, então é o volume dos três juntos, e a temperatura do conjunto é igual PVT do balão A. Então, as propriedades que existiam aqui em A. Pressão, volume, temperatura do balão A inicialmente. Pressão, volume, temperatura do balão B. Pressão, volume, temperatura do balão C. Né? Aí a gente pode trabalhar a ideia de mistura. Beleza? Relembramos um pouquinho então sobre o básico aí de Clapeyron. Olha, legal que bate muito com a química esse nosso bate-papo inicial sobre gases, certo? Vamos dar continuidade? Um extintor de incêndio cilíndrico contendo CO2 possui um medidor de pressão interna que inicialmente indica 200 atm. Com o tempo, parte do gás escapa, o extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a pressão interna for igual a 160, a porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado corresponderá a... E ele coloca como observação, considere que a temperatura permanece constante, o CO2 nessas condições comporta-se como um gás perfeito e uma atmosfera ou um atm igual a 10 a quinta Pascal. Beleza, galera? Então, acontece. Tínhamos aí um extintor de incêndio. Tá? Esse extintor de incêndio tinha aqui uma pressão inicial, um P0, uma pressão inicial de 200 atm. Tá? Um volume inicial, uma temperatura inicial, um número de mols inicial. Perfeito. Tá aí. Poxa, ele não deu essas informações. Tudo bem, vamos na fé aqui, ó, vamos entender o que está acontecendo. Poxa, passado o intervalo de tempo, né, parte do gás escapou. Se parte do gás escapou, então ele falou para você que chegou a uma pressão final 160 atm, quando então precisa ser recarregado. O volume muda. O volume, o extintor encolhe, aumenta, dobra, torce. Não, o extintor continua sendo o mesmo. Então, peraí, o volume inicial
e o volume final continuam sendo o mesmo. E a temperatura? Ele disse para mim que todo processo acontece a uma temperatura constante. Opa, então peraí, a temperatura inicial é a mesma temperatura final. E o número de mols? Ah, esse é afetado, né? Porque se escapou gás, então vai ter o número de mols final aqui. Você fala assim, poxa, então é uma transformação com variação do número de mols. Então vou usar essa relação aqui, ó, PV sobre NT final, PV sobre NT inicial. Beleza? Então, olha lá, pressão final 160, volume final é V, número de mols final sobre temperatura final T. No início, pressão era 200, volume continua sendo V. Número de mols inicial vezes o volume, a temperatura inicial T. Opa! O V e o T aqui é o mesmo V e T aqui. Poxa! Então, vai acontecer agora, que eu posso dizer para você é o seguinte, vamos multiplicar em cruz. Ficaríamos com 200 vezes número de mols final, que é igual a 160 vezes o número de mols inicial. Tá. Qual a interpretação que eu vou dar a esta conta agora? A interpretação que nós daremos para essa conta vai ser, bom, número de mols final é igual a 160 vezes inicial sobre 200. Ou ainda que o número de mols final é 0,8 vezes o número de mols inicial. Número de mols final. Número de mols final, 0,8 do inicial. Ou seja, permanece dentro do recipiente, né? Permanece 80%, né? Escapa quanto? 20%. Beleza? Tá? E daí nós temos uma alternativa para isso, que vai ser a alternativa B de bola. Belezinha, galera? É isso aí. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Falando em transformações, moçada, né? Falamos do PVT para o Otó, tá? Agora, acontece que as três transformações, né? Ou ainda as três variáveis do estado, podem ser representadas aqui, né? Por três transformações gráficas. A transformação de pressão, de volume e temperatura. Ora, se eu tenho uma transformação em que a pressão é constante, eu vou chamar de isobárica, pressão constante. Então, a pressão permanece a mesma, né? Você vai ter variação de volume. Posso calcular o trabalho aqui? Posso calcular. Né? Opa, transformação então isobárica é uma transformação que acontece a pressão constante. Você vai ter aqui, ó, setinha indicando para mim uma expansão, beleza? Se a setinha fosse para o outro lado, uma compressão. E aqui, por que tem esse nome isocórica? É o nome mais usado porque é o que mais confunde, né? Então você fala assim, isocórica é a mesma coisa que isométrica ou isovolumétrica, volume constante, não tem variação de volume. Você vai ter o que? Mudança da pressão. Opa, pela setinha, então lá, pressão inicial, aqui a pressão final, beleza? E a transformação isotérmica, vamos falar aqui, a transformação a temperatura constante, é a única em que o gráfico é uma hipérbole. A hipérbole é aquela curva que tangencia os eixos, mas não os toca, beleza? Então, é a única que é uma relação inversamente proporcional. Veja, porque se você olha a relação PVT-Pogotó, o que vai acontecer é que nos dois primeiros casos, aqui, olha lá, pressão constante, então corta a pressão aqui. Ficou, ó, divisão. Grandezas que se dividem são diretamente proporcionais, significando o quê? Significando que se aumentar a temperatura, vai aumentar o volume. Se diminuir a temperatura, vai diminuir o volume. Nessa segunda aqui, mesma coisa, você vai olhar, vai ser, ó, pegando a relação PVT-Pogotó, você vai ver agora que a
o volume é constante, então o volume desaparece, ó. Volume constante, o volume antes é igual a depois, então pode simplificar. Opa, mas de novo, ó, divisão. Opa, então lá, grandezas que se dividem são diretamente proporcionais. Aumentou a temperatura, vai aumentar a pressão. Diminuiu a temperatura, vai diminuir a pressão. Porém, quando você chegar aqui, você não está trabalhando mais com gráfico com formato de reta. Ficou essa curva. E a hipérbole, ela é uma figura representativa, é uma curva representativa de grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Espera aí. Olhando ali o pivot tipo Votó, o que acontece agora é que é a primeira vez que você vai ter uma relação que isotérmica, mesma temperatura, ó, quem desaparece é a parte de baixo. Agora você tem grandezas que se multiplicam. Quer dizer o quê? Quando o volume aumenta, olha só no gráfico, quando o volume aumenta, acontece no gráfico. A pressão diminui. Então, ó, à medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Se o volume diminuir, a pressão aumenta. Opa, então são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Legal? E essa curva tem um nome, né? Essa curva chama-se isoterma. Todos os pontos sobre essa curva estão na mesma temperatura. Por isso que eu posso usar essa curva para entender o que acontece aqui, por exemplo. E aqui. Então, você fala assim, eu poderia desenhar uma isoterma passando por aqui. Vamos usar outra cor aqui, não sabe? Poderia desenhar uma isoterma passando aqui. Uma outra isoterma passando aqui. Poderíamos desenhar uma isoterma passando aqui, uma outra isoterma passando aqui. E daí? E daí que quanto mais afastadas as isotermas estiverem dos eixos, maior será a temperatura. Então, aqui ó, A, B, C. Então a temperatura de C é maior que a de B, que é maior que a de A. Porque essa curva está mais afastada. Então já pode, só de olhar, dizer que aqui a temperatura é maior que a de baixo. Que aqui, ó, nesse pontinho, nesse volume final, a temperatura é maior que no volume inicial. Beleza? Termino, moçada, não com uma transformação, tá? Envolvendo as variáveis de estado, mas a transformação chamada adiabática, que é uma transformação que ocorre como? Sem troca de calor com o meio externo. Então, você fala assim, pode ter então mudanças de pressão, volume e temperatura. Sim, mas sem trocar calor com o meio externo. Por isso, vai existir ali uma curva, vai existir a curva, mas não é uma hipérbole. Hipérbole é uma curva pertencente à isotérmica. Tá? Então, a adiabática vai ser uma curva também, mas não é a hipérbole, vai ser uma outra curva. Beleza? Tá joia? Legal, moçada, é isso aí. Beleza, pessoal, estamos acabando aí, olha, chegando ao finalzinho da nossa termologia, quando nós tratamos aqui a termodinâmica, e a termodinâmica relembrando alguns pontos pra gente, né? Quando falamos em energia interna, estamos falando da temperatura, né? Então, a energia interna de um gás é a temperatura do gás, relação direta com a temperatura, beleza? Aí você vai ver a equação como sendo KNRT, ó, segunda parte do Clapeyron. Poderia escrever KPV, PV igual a NRT. Então você fala assim, poxa, por quê? Porque lá, moçada, a gente vai ter temperatura diretamente relacionada com energia interna diretamente relacionada com a temperatura, e nessa expressão aqui poderíamos, ao invés de trabalhar com NRT, trabalharmos com PV. Pode, tá? Mas deixamos dessa forma para que fique muito bem claro e intrínseca a ideia e a relação entre energia interna e temperatura. Falta a gente comentar e lembrar que K pode ser 3 meios, 5 meios ou 7 meios. Por que pode ser 3 meios, 5 meios, 7 meios? Gás
monoatômico 3 meios, diatômico 5 meios, triatômico 7 meios. Legal? Como a relação é direta com temperatura, então você pode assim falar para mim, poxa, e quando acontecer a variação da energia interna? Vai acontecer variação da energia interna se ocorrer variação de temperatura. Beleza? Vai acontecer variação da energia interna se tivermos variação de temperatura. Então, KNR delta T. De novo, K 3 meios, 5 meios ou 7 meios. Beleza? Lógico que daqui a gente pode ter uma interpretação, né? Qual seja, se você tiver um aquecimento, então delta T vai ficar positivo. Portanto, delta U vai ficar positivo. Então delta U positivo é um aquecimento. Se ocorrer um resfriamento, a temperatura diminui, o delta U vai ficar negativo. Então delta U negativo, resfriamento. Legal? Um segundo tema relacionado aí com a termodinâmica é a energia mecânica, também conhecida como trabalho, né? Então o gás é desenvolvendo uma energia mecânica, ou seja, um trabalho. E o trabalho, moçada, está associado com que ideia? Com a compressão ou com a expansão. Se um gás é apertado, compressão. Se o gás se expande, poxa, então compressão, trabalho, expansão, trabalho. E se não tiver nenhum dos dois? Então não realiza trabalho. Então, moçada, nós vamos ter que o trabalho pode ser desenvolvido para uma isobárica, como sendo P delta V. Mas para uma transformação qualquer, podemos desenvolver o trabalho como sendo o quê? A área do gráfico. Se o trabalho for de uma transformação cíclica, então eu vou calcular somente a área interna. Então aqui eu posso dizer que o trabalho é igual à área. E no caso de uma transformação cíclica, o trabalho de um ciclo vai ser o quê? Vai ser área também, mas é a área interna da figura. Beleza? Detalhe que ciclo horário vai ter trabalho positivo. Beleza? Se o ciclo for anti-horário, o trabalho é negativo. Beleza? Tá? Olha, a setinha vai me ajudando bastante aqui, ó. Expansão. Por quê? Está aumentando nesse trabalho aqui, nesse processo, nessa transformação. Está aumentando a pressão, mas também está aumentando o volume. Então, uma expansão. Na expansão, o trabalho é positivo. Na compressão, o trabalho é negativo. Guardou? Expansão, trabalho positivo. Compressão, trabalho negativo. Beleza? Essas informações estão presentes nas chamadas leis da termodinâmica. A lei zero, moçada, na verdade, foi colocada dessa forma, tá? Porque pertence ao conteúdo termodinâmica, tá? Que começou com a primeira lei. Mas aí, então fala assim, vamos colocar uma lei zero. O que é essa lei zero? É o equilíbrio térmico. Pertence à termodinâmica, o equilíbrio térmico. Então foi colocado, ele foi instituído como lei zero da termodinâmica. E diz o quê? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com B, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, né, existindo equilíbrio térmico, todos os corpos terão a mesma temperatura. Já a primeira lei da termodinâmica diz o quê? Diz que eu vou ter respeito à conservação de energia, diz respeito à conservação de energia. E aí a lei é colocada dessa forma. Delta U igual a Q menos trabalho. Lembrando, se o gás sofreu aquecimento positivo, resfriamento negativo. Se o gás recebeu calor, se ele recebe calor, então positivo. Se ele cede calor, então Q vai ser negativo. Se o gás sofre expansão
trabalho positivo. Se ele sofre uma compressão, trabalho vai ser negativo. Beleza? Então, dessa forma, a gente trabalha a primeira lei da termodinâmica, lembrando desses sinais aí. Então, falando assim, oh, poxa, um gás sofreu uma expansão. Poxa, trabalho é positivo. Tá. Ah, mas o gás sofreu uma transformação isométrica. Isométrica, volume constante, então o trabalho é zero. O gás sofreu uma transformação que é adiabática. Não troca calor, então adiabática. Isso aqui vai ser zero. O gás sofreu uma transformação que é isotérmica. Isotérmica. Temperatura é constante, então ΔU igual a zero. Tem mais uma situação em que o ΔU é igual a zero. Quando? Quando o trabalho é de um ciclo. Por quê? Num ciclo, você começa em um ponto, né? Você comecei aqui em A. Beleza, dá a volta, B, C e volta em A. Ou seja, a temperatura final é igual à inicial. Opa, então, num ciclo, o ΔU é igual a zero. Né? Então, vamos lá. ΔU vai ser igual a zero quando? Ciclo ou isoterma. Perfeito? Tá bom? Legal, moçada? É isso aí. Um sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCA representado a seguir. O trabalho é realizado pelo sistema no ciclo vale. Que legal, trabalho em ciclo. Moçada, vamos dar uma olhada aqui. O trabalho no ciclo é calculado pela área interna. Então, ó, trabalho em um ciclo é igual à área interna da figura. Mas também é importante a gente verificar a unidade de medida, né? E ele já deu as unidades corretas aí, ó. Pressão em Pascal, o volume em metro cúbico. Por quê? Porque esse produto Pascal vezes metro cúbico vai dar o quê? Joule. Beleza? Mas e se tivesse em ATM litro? Eu teria que fazer conversões. Teria que fazer conversões. Lembrar que um ATM, 10 a quinta Pascal. E 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Não houve necessidade, porque o exercício já deu aí, ó. Unidade metro cúbico e Pascal. Então basta, né, para a gente desenvolver esse exercício, a área interna desse ciclo. Então, trabalho do ciclo vai ficar base 2 ao 4. Então, do 2 ao 4, então, base é 2. Altura, do 5 ao 10, então 5 vezes 10 a quinta. Como é um triângulo, então dividido por 2. Ora, quanto vai dar essa continha? Então, vou ter aqui que o trabalho vai ser 5 vezes 10 elevado à quinta, unidade corretíssima, que seria o que aqui então? Pascal vezes metro cúbico, que é a mesma coisa que joule. Então, 5 vezes 10 à quinta, joules. Beleza? Muito bem. Só um detalhe, né? Esse trabalho vai ser positivo ou negativo? Quando o ciclo é um ciclo horário, trabalho é positivo. Ciclo horário. Beleza? É isso aí, galera. Vamos fazer mais um? Já na continuidade, olha só. A energia interna de uma certa quantidade de gás que se comporta como gás ideal, contida em um recipiente, é proporcional à temperatura T. E seu valor pode ser calculado utilizando a expressão U igual a 12,5 T. A temperatura deve ser expressa em kelvins e a energia em joules. Se inicialmente o gás está a temperatura de 300 Kelvin e, em uma transformação a volume constante, recebe 1.250 joules de uma fonte de calor, qual será a sua temperatura final? Voltando então aqui, o que acontece? Nós temos aí a energia interna podendo ser medida como sendo 12,5 vezes T.
Se a energia interna é isso aqui, a variação da energia interna vai ser 12,5 vezes ΔT. Concordam comigo? Tá. Que mais ele falou para vocês? Que ele recebe 1.250 joules. Ele recebe 1.250 joules. Que legal, ele está dando aí a energia em joules. Poderia ter dado a energia em calorias para você ter que fazer a conversão. Lembrando que uma caloria é igual a 4,19 joules. Beleza? Só tendo uma transformação a volume constante. Poxa, transformação a volume constante? Então acontece, o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero? Opa, né? Isocórica, né? Você tem o que? O volume constante. Então, quer dizer, se não acontece nem expansão nem compressão, não tem trabalho. Onde que eu vou conseguir trabalhar essas três informações? Essas três informações estão contidas na primeira lei da termodinâmica. ΔU igual a Q menos trabalho. O ΔU é 12,5 vezes ΔT. A energia é 1.250 e o trabalho, zero. Muito bem, então vou ter aqui que a variação da temperatura vai ficar 1.250 dividido por 12,5. Então vamos ter que a variação de temperatura é igual a 100 Kelvin. Ele não pediu a variação de temperatura, ele pediu qual será a sua temperatura final. Então, né, ΔT é a temperatura final menos a inicial que ele deu, que é 300. Então a temperatura final vai ser 400 Kelvin. Perfeito? Beleza? É isso aí, galera. Último tema nosso aí, segunda lei da termodinâmica, que é a lei que diz a respeito da impossibilidade de qualquer máquina térmica. A impossibilidade de qualquer sistema térmico operando entre uma fonte quente e uma fonte fria, então qualquer máquina térmica gerar mais trabalho do que o calor recebido. Então toda máquina real, toda máquina pertencente ao nosso contexto, uma máquina que existe, máquina essa operando com calor, vai receber calor, vai realizar trabalho e vai dispensar uma parte. Ele não vai aproveitar 100%. O que ele aproveita? O que ele aproveita é o trabalho. E o aproveitamento é exatamente a diferença entre o total que ele recebe, calor da fonte quente, e o que ele despeja na fonte fria. A gente chama de despejo, né? O que ele não aproveitou. Então o trabalho é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria. Legal. A máquina ideal, né, chamada ciclo de Carnot, nos apresenta inclusive a ideia do chamado rendimento ideal. E esse rendimento ideal seria então a relação entre o útil e o total. Útil, trabalho, total é o calor recebido. Então esse rendimento ideal pode ser dado por essas duas formas de representar aí o rendimento. 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, ou 1 menos TF/TQ. Mas o que é o trabalho de um ciclo ideal, ainda do ciclo proposto por Carnot? É um ciclo que deveria acontecer entre duas isotermas e duas adiabáticas. Lembra que nós conversamos anteriormente? As isotermas são hipérboles. As adiabáticas não são hipérboles. O trabalho, então, vai ser o trabalho do ciclo aqui, ó. O trabalho da área interna desse ciclo. O trabalho realizado é o que? Então, a diferença entre o calor recebido e o calor despejado. A diferença entre o calor recebido e o calor despejado é o trabalho. Seria, então, a área dessa figura. Imagina fazer uma pergunta dessa no vestibular para você? Calcule essa área. Aí você fica louco, você fala assim, nossa, eu não sei calcular a área dessa figura, mas sei calcular a área de triângulo, de retângulo, como é que eu vou calcular a área dessa figura? E o cara dá lá uma informaçãozinha sutil para você, fala assim, puxa, aqui são 1000 joules e aqui são 200 joules. Calcula a área dessa figura aqui.
e você fica quebrando a cabeça, quebrando a cabeça e esquece do básico. O que é o trabalho? O trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Você ficou quebrando a cabeça em tentar desvendar a área desse desenho e esqueceu de fazer o quê? Trabalho. Trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. O cara bateu o olho, lembrou da ideia e falou, ó, trabalhei 800. Ah, mas como é que você calculou isso para dar 800? Não precisa calcular. Diferença. Legal? Beleza, galera? E assim a gente vai desenvolver um último exercício juntos. Vamos lá? Dá uma olhadinha no exercício aí, junto comigo. Então diz assim o exercício. Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin. Se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento ideal ou limite, fornecendo-se 100 kJ de calor à turbina, ela poderá realizar um trabalho igual a... Muito bom! Então, olha só, nós temos aí nesse exercício uma turbina essa que recebe aqui uma quantidade de energia, e há uma temperatura, temperatura da fonte quente, que é 800 Kelvin. Despeja na fonte fria uma temperatura de 400 Kelvin. Beleza, vai realizar o trabalho aí, show de bola. Ela tem um rendimento ideal, né? O rendimento ideal é quanto? O rendimento ideal pode ser calculado como 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, ou 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então lá, eu já tenho as temperaturas. Então, daí eu vou ter que o rendimento ideal vai ficar 1 menos 400 sobre 800. Beleza, aqui é meio. 1 menos meio é meio. Então, você fala assim, poxa, o rendimento, portanto, o rendimento ideal dessa máquina é meio, ou 50%. Legal. Mas ele falou para mim, no texto do exercício, que essa máquina operando em ciclos fornece 100 kJ de energia a cada ciclo, tá? Operando em 80% do rendimento ideal. Opa, então peraí, o rendimento dessa máquina, o rendimento real, é 80% do rendimento ideal. Então, o rendimento real é 0,8 vezes 0,5. Então, o rendimento real é 0,4. Tudo bem, tá aí. Novo valor de rendimento. O ideal, pelo ciclo de Carnot, seria 50%. Mas o que ela realmente entrega é 40%. 40%, peraí, vamos lá. Quanto de trabalho ela realiza? Se ela recebe um total de 100 kJ. Opa, então essa máquina vai ter aí um trabalho de quanto? Já que o rendimento real é 0,4, então lá, o rendimento é o trabalho pelo total de energia que recebeu. Então, o trabalho sobre 100 kJ, isso igual a 0,4, vou ter então que o trabalho vai ficar 100 vezes 0,4, 40 kJ. Então, a cada ciclo, ela recebe 100 kJ e entrega 40 kJ. Beleza? Daí a alternativa C. Fechou, galera? Espero ter ajudado, espero ter relembrado todo o conteúdo com vocês. Espero aí, né, moçada, que tenha ajudado. Agradeço a atenção, um grande abraço a todos, valeu!